Bom, primeiro, muitíssimo obrigado por estar aqui, por ter topado vir dar esse depoimento. Feliz É um demais, pouquinho tarde, mas tá bom. mas eu tô super feliz que a gente ainda tá falando até do seu novo office, trabalhando. Já tem um tempinho, eu fui buscar a referência de quando a gente fez, vai bater um ano agora já, quase. Vai, agora em setembro vai bater um ano que eu tô aqui já. Sim, muito legal. É, Tô feliz. não, bem legal mesmo. Não, eu aprendi muito, mas muito aqui. Então é uma experiência assim que eu aceitei e isso cresceu assim 100% no meu currículo, no meu resume agora, para poder aplicar para as outras vagas, né? Com certeza. É o que a gente sempre fala, era só a porta de entrada, assim, né? Para Aham, começar, para exatamente. ganhar confiança no mercado também e para ter a primeira experiência na área aqui na Austrália, né? Sim, eu tinha antes, mas só como estágio mesmo, né? Eu Sim. estava como casual, mas não é a mesma coisa que ficar no dia a dia, no office, uma correria, e cada dia Com responsabilidade. não, imensas, e trabalhando sábado, domingo, feriado, respondendo mensagem às 11 da noite, meu Deus do céu. Mas Sim. eu gosto, assim, de não parar e de ficar nisso, de trabalhar toda hora, de fazer alguma coisa. Ju, e eu queria então que a gente conversasse um pouquinho do antes. Eu sei que já tem um ano quase aí nessa jornada, mas antes de quando você começou a fazer as aplicações e tal e tudo, e que você fez um tempo sozinha também, você já tinha conseguido uma vaga de estágio e trabalhado um tempo como estagiária. Mas o que que então te levou, assim, qual que foi a viradinha de chave de falar, chega de tentar sozinha? Eu acho que eu preciso de um guia. É, na verdade, assim, eu tenho alguns amigos que também são da mesma área que a minha, contábeis, e eu estava vendo eles conseguirem emprego, e eu falei, meu Deus, mas como vocês estão conseguindo? Talvez o problema seja o meu currículo, e eu procurando pelo ChatGPT para tentar fazer o meu currículo, mas não era a mesma coisa. E uma grande amiga minha, você foi consultora dela até, a Camila, ela me Uhum. indicou, ela falou, Juliana, ela me explicou que você deu toda a consultoria para ela durante 3 meses, como você ajudou ela nas entrevistas, ela mostrou o seu portfólio e todos os passos até, que vocês foram fazendo juntas até ela conseguir um emprego na área. Um sonhado, como você fez esses dias, você fez uma live, o sonhado contrato part-time. Aham. E o dela, ela conseguiu isso, um contrato part-time na área. E ela me indicou você, eu falei assim, bom, eu tentando fazer sozinha não tá indo, e o estágio que eu tinha conseguido antes foi por indicação, porque era brasileiros, então foi mais fácil, não foi nem por mandar currículo, alguma coisa assim, foi mais por indicação. Sim, Eu tinha feito umas outras entrevistas antes, mas eu sempre travava, eu não sabia o que que eu poderia falar, e eu nunca me achei capaz, na verdade, né? sim, E quando a Camila me apresentou você, eu entrei em contato e comecei a conversar com você. Eu falei assim, nossa, realmente, acho que era isso que eu estava precisando, porque durante a nossa consultoria, eu passava, acho que, mais pontos negativos e você começava a ver na Juliana, você tem que focar nos positivos. Acho que isso mudou muito hoje em dia quando eu vou aplicar para uma outra vaga. Por exemplo, tem vagas que eu lembro que eu conversava com você. Ah, eles estão pedindo 10 qualificações. Eu tenho 8. E eu já travava porque eu não tinha as outras duas. Eu falei assim: ah, não vou tentar, eu não tenho outras duas. E não, e você me fez abrir os olhos, Juliana. Imagina, você já tem esses outros, você sabe fazer. Você tem que mostrar para eles que você é capaz de atingir as outras duas. E eu não tinha essa mentalidade, e com você consegui, né? Abrir os meus olhos, abrir minha mente e pensar, poxa, é verdade, né? Então é isso, né? Já é Porque oitenta assim, por ninguém. cento Tem um tanto de gente que não tem É, nem 50 e tá aplicando. é, exatamente. E assim, porque até então, para mim, tudo tinha que estar 100%. E não é assim, é realmente, como você tinha me falado, nem todo mundo 100%, nem todo mundo sabe tudo. A gente vai aprendendo no dia a dia como é que faz. E claro, dependendo, de como a gente trabalha e o quanto a gente quer também se desenvolver. Exato. E hoje, trabalhando o seu primeira semana, seu primeiro. Como que foi, tipo assim, a realidade que era no Brasil como a contadora e a realidade como é aqui na Austrália?
Você sentiu muita diferença? Você sentiu. Me conta um pouquinho do que você está vendo da realidade hoje. Hoje você achou todo mundo que está ao seu redor tem 100% de conhecimento de tudo? Imagina, não, assim, comparando com o Brasil, aqui no Brasil eu trabalhava em multinacional e lá eu era focada somente em análise. Então eu fazia só uma parte empresarial, só uma parte da Sim, empresa. sim, Aqui eu trabalho em um escritório, é uma empresa que nós trabalhamos com carros de luxo e carros populares. Eu trabalho com 4 empresas, que nós somos proprietários, nós, a empresa, fala nós, que eu assumo tudo. é, já Mas, tô vestindo a camisa. eu falo tudo que é meu, é tudo meu. Mas eu coordeno as 4 empresas no caso. Uma empresa é só parte mecânica, a outra empresa são mais de 200 carros de aluguéis, tipo, carros populares de aluguel. A outra empresa, somente carros de luxo de aluguel. E a outra empresa são carros à venda, mas somente carros de luxo também. Então é uma área assim que eu não tinha conhecimento nenhum, apesar de no Brasil eu ter trabalhado em multinacional com parte de carros, mas eu imaginava que seria a mesma coisa, mas quando chegando aqui, meu Deus do céu, é Outro outro, mundo. não, é outro mundo. E o sistema que eles usam aqui é diferente do Brasil. Eu prefiro mais o do Brasil, acho que do Brasil, por exemplo, no Brasil nós usávamos o TOTS. Uhum. Eu acho ele mais detalhado na hora de que eu precisar tirar balancete ou Report. tirar o report exatamente para me checar tudo, para me fazer as análises daqui. Do Zero eu não gosto muito, mas tudo bem, a gente tenta fazer do nosso jeito. É, E como lá eu era mais focada em somente uma atividade, né? Umas duas, aqui eu tive que aprender a fazer tudo do zero, como se eu não soubesse nada. E assim, tó, faz, e eu tenho que começar a correr, porque, querendo ou não, isso é uma benfeitoria para mim mesma. Isso eu coloco no meu currículo hoje em dia que eu sou uma pessoa. Eu tenho atitude, I can do, eu posso fazer isso. Me entrega que eu faço, eu corro atrás. Eu não sei, eu pergunto para alguém como é que faz, eu tento fazer tudo sozinha. E eu acho Exato. que isso é muito diferente do que as minhas responsabilidades que eu tinha no Brasil com aqui. No Brasil, eu batia a ponta, entrava às 8, saía às 5, tchau. Aqui não, aqui, enquanto eu não termino, eu não quero ir embora. Então, as responsabilidades que eu tenho na empresa já é bem diferente. Mas eu tô cansada, já tá Mas o nem um ano que eu legal de não. você estar trazendo isso e tá sendo diferente do que todo mundo fala, porque assim, no Brasil, geralmente, é workaholic, trabalha demais, é coisa demais. E na Austrália Não, style, tranquilo, work ah, balance, você vai pra praia. imagina, imagina. Eu só moro na praia, eu só moro. Nem sinto o cheiro do mar. Mas Eu moro é bom trazer essa realidade também, mostrar que não é tão em. assim como vendem por aí na internet. A Não. gente, lógico, se olhar a vantagem, qual seria então a vantagem de estar aqui? É todo o entorno da situação de trabalho, né? É poder Sim, aquisitivo muito maior, é você poder isso. construir uma coisa muito mais tranquila, você ter segurança. É, Nossa, nem se fala, Ellen, segurança é tudo. é. Mas é bom a gente trazer também um relato de uma realidade que, peraí, não é praia e diversão e que você só vai embora. Principalmente para quem está começando, que fez essa transição de carreira e está começando e tem que correr atrás de inglês ainda, tem que correr Aham, atrás de visto ainda, tem sim, sim. que dar conta de todos os pratinhos que a vida está trazendo e que não tem ninguém da família para te ajudar numa partezinha ali. Ah, vai fazendo isso para mim, ou passa para pegar isso para mim, que aqui a Não, gente. exatamente. É eu por eu e Deus. É isso. Muito legal. E dentro da mentoria, tem alguma coisa que você lembra que te chamou a atenção? Você já mencionou, dessa ajuda de virar a chavinha, de entender que não precisa estar 100% também. Mas tem mais alguma coisa que você acha que foi um diferencial que te ajuda, tá te ajudando até hoje em alguma coisa? Sim? Olha, uma das coisas que eu lembro que você me ajudou muito foi com o dicionário, com as palavras que eu tinha que.
aprender na minha área e eu falava sempre tudo muito errado. Eu falava miobe, a myobe. Aí você sempre me corrigia. Payables, receivables. Um monte de palavras que tinha no dicionário, a gente ia vendo uma a uma. Eu falava, você corrigia. Não, Juliana, é assim, porque realmente, na hora de fazer uma entrevista, como na época que eu cheguei a fazer entrevistas, eu ficava assim, como que fala essa palavra mesmo? Eu falava assim, como que a Ellen me ensinou. E são palavras que eu uso hoje em dia, no dia a É, dia, que eu tenho que falar hoje já com está totalmente os suppliers. absorvido. Já. Não, Sim. exatamente. E eu acho que isso me ajudou muito na parte do dicionário. E que mais? Ah, Ela, eu acho que foi tudo praticamente que você me ajudou, porque se a gente for ver nas cover letter, né, que você me ajudava a fazer, são vagas assim que eu jamais pensaria em aplicar. E nas três que eu apliquei, fui chamada para. Eu fiz três, ainda lembro que foi muito rápido. Eu comecei com você e você, a sua consultoria era durante 3 meses. Eu nem precisei usar os 3 meses, que no Sim. primeiro mês eu já comecei a fazer entrevistas. Aí uma eu não fui chamada, nas outras duas eu fui chamada. E eu acabei decidindo por Só essa, pra- porque eu queria mais ganhar uma experiência profissional mesmo. E você me Sim. deu total apoio. Durante esse tempo, você ainda conseguiu me dar consultoria. E mesmo após, acabou esse período de 3 meses, mas eu continuo acompanhando você. Eu dou um follow-up, eu vejo o que você está colocando no seu LinkedIn, ou no Instagram, nas suas páginas. Quais são as novidades, o que a gente pode aprender, não tanto só na minha área contábil, mas para a parte empresarial. E acho que isso, para todas as pessoas que já foram guiadas por você e que eles podem continuar olhando, né? Vendo o que mais que a gente pode aprender e fazer aqui na Austrália, é assim, é um up. Então, não só o que você fez para mim na mentoria, mas o que você continua fazendo por todo mundo e quem segue você vê isso, acho que isso é um diferencial, no seu caso, né, Ellen? Fico muito feliz, obrigada. Um, é isso, eu acho, assim, eu fico muito honrada mesmo de escutar isso, muito feliz, que eu acho que eu tô aqui todo dia tentando trazer alguma coisa que Sim. possa agregar para as pessoas de verdade. Não fico indo tanto na mídia social como deveria, mas eu acho que eu vou para eu vou se eu tiver alguma coisa realmente que eu acho que vai agregar para falar. Ficar contando historinha lá, eu acho que ninguém tem tempo mais. Exatamente, exatamente. Não é ficar historinha, você tem que ir para falar a verdade, o que está acontecendo, é assim que faz. É o certo, porque você sabe, aqui na Austrália a gente não tem tempo. E é isso, e Tem, corre, a gente não para. E no tempo que a gente para, a gente quer ouvir uma coisa que realmente a gente possa absorver. exato. E como está sendo, a gente sabe que você está trabalhando, a gente não, porque a gente não contou aqui, você trabalha numa cidade vizinha da que você reside, né? Você mora Isso, e trabalha em Brisbane. E exato. como que foi tomar essa decisão de falar e hoje você olha e você fala, tá, valeu a pena esse esforço? Porque eu sei que é um esforço. Não, o esforço, eu acho que é assim, no momento que eu aceitei esse desafio, falei assim, eu não tenho problema em dirigir, eu vou dirigindo, e é bom que eu conheço a estrada, conheço outra cidade, e aqui, Brisbane é uma cidade mais movimentada, não tem praia, não tem aquela style de Gold Coast. Ah, Falei, eu fico entre os dois mundos, né? Durante a semana eu fico em Brisbane, final de semana em Gold. E assim, eu fui indo, eu fui tomando conta aqui do serviço, eu fui acumulando muitas atividades. O COO aqui da empresa, ele brinca que eu sou a mãe aqui, que eu abraço tudo e eu vou fazendo tudo, e eu chamo a atenção de todo mundo, porque é muita gente jovem que trabalha aqui, muitos australianos, e eu toda hora tô chamando atenção, eu não tô nem aí. Se eu são australianos, se estão fazendo errado, chama atenção mesmo. ótimo. Mas não, ai, meu Deus do céu, não. Aí ela ficou assim, conformada com cada coisa que o pessoal faz aqui, meu Deus. E eu tenho que chamar atenção, alguém tem que falar alguma coisa. Se ninguém fala, eu vou e falo. Se me der essa posição, se deixa eu fazer isso, o chefe não reclama. Sim, Quando não reclamar, tá bom. Mas assim, essa transição para mim de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Olha, agora faz o quê? 10 meses já que eu trabalho aqui, agora tá batendo cansaço. tem, Agora eu tô cansada. E eu fiz uma proposta aqui com a empresa, né, recentemente, há umas semanas atrás, que eles viram o quanto eu tô cansada.
Não tô querendo desenvolver mais. Então, eu vou começar a trabalhar part-time para eles, mas eu vou continuar respondendo pela empresa, fazendo as atividades, mas em Gold Coast. E eu vou vir para a empresa somente 2 vezes na semana. Eu acho Não, que isso foi muito válido, muito bom, porque isso mostra que eles realmente gostam do meu trabalho, gostam do que eu exato. faço, e Estão te aceitaram não estar valorizando. aqui. Não, e aceitaram não estar aqui todos os dias e trabalhar part-time e manter o mesmo salário. Olha isso. E isso é É, tudo bom. a reflexo da sua de ter se desenvolvido a ponto de confiar tanto agora no seu trabalho, você viu que você dá conta, que não era mentira, não era Aham, a mentora falando, Ju, você tem 80% é muita coisa, pode ir. assim, Porque, assim, quando a gente entra, o brasileiro, ele é diferente. é. Muito mais, não tá na minha lista de atividades, mas não tem problema, se eu conseguir fazer, se eu conseguir ajudar, vamos tentar fazer Uhum, sim, junto, vamos ver o que que a gente pode melhorar em todos os aspectos aqui, que exatamente. não existe no perfil, geralmente, eu tô falando numa exceção, assim, tô falando numa regra geral, mas eu sei que existem as exceções, na verdade, igual falar que todo brasileiro é ponta firme e faz, isso também não é uma verdade, Aham. no geral, os australianos é tipo, me dá o que eu tenho para fazer, eu vou fazer. E se você não falar que tem alguma exceção, eu não vou olhar, porque É isso mesmo. é fazer, vou fazer e vou embora, né? E quando a Mas gente é isso mesmo. com a nossa garra, a gente encontra outras coisas que eles ficam assim, meu Deus, como que você dá conta? Chamando de Uhum, abraça tudo, né? E é muito legal ver que isso é uma realidade nossa, assim. E aí ter essa clareza do seu profissional, do seu valor, te faz ter coragem de chegar para eles e falar: olha, da forma que tá, não tá bom, e eu quero fazer alguns ajustes, quero fazer uma proposta, e a empresa com certeza não quer perder um candidato, não quer perder um profissional como você. Então, exatamente. muito mais flexíveis do que a gente pensa de aceitar algumas coisas, depois que você já mostrou o seu valor aí também, né? Sim. Levou Eu um tô. tempo para me mostrar. Mas não, tudo bem. Eu, assim, tô super feliz com essa proposta que foi aceita, porque eu vou ter um tempo a mais, querendo ou não, para mim cuidar, dar uma atenção maior para o meu visto, que querendo ou não. Tudo bem, eu tô dando total 100% da minha atenção ao meu trabalho, mas eu preciso continuar na Austrália, então eu preciso tomar meu Sim, visto. exato. E também vou ter atenção mais para mim mesmo, voltar à academia, voltar a fazer as atividades que eu parei completamente de fazer, porque eu estava tão focada aqui na empresa, que tanta coisa que tem para fazer, e algumas coisas já foram resolvidas. Falei, bom, então agora é meu momento de eu parar, respirar, dar um tempo para mim, pensar mais em mim, cuidar de mim, cuidar 50% da empresa e 50% de mim. Exato. Ótimo. Nossa, muito feliz de saber. E Ju, o inglês, você acha que foi uma barreira gigantesca? E hoje eu vejo você falando, não tô nem aí se é australiano, tá fazendo errado, Uhum. vou não. O que que você acha, se o seu inglês foi uma barreira no início e hoje está superado, pelo visto? Ou Não, não tá, não. mas eu queria que você desse, tipo, porque eu lembro que às vezes algumas coisas na entrevista, igual você falou, foi muito importante ter o dicionário lá, que é o que eu entrego às vezes, quando eu vejo que a pessoa ainda está precisando um pouquinho criar vocabulário na área e etc. Eu queria que você desse um feedback para essas pessoas que estão com inglês ainda não tão bom e estão com medo ou deixando de aplicar por causa dessa barreira do inglês. Sim, o que que na sua experiência você pode ajudar essas pessoas a saírem dessa situação ou a entender Uhum. que dá para É, arriscar? é assim, aqui nesse escritório que eu trabalho, são mais ou menos 15 pessoas, são três brasileiros e o resto é tudo estrangeiro. A maioria é australiano, acho que tem um Spanish, uma pessoa de Fiji, mas mesmo assim, é inglês 100%. E mesmo eu não sabendo me comunicar, colocar a sentença correta, você vê que eles tentam entender. Sim, E aí depende de onde você trabalha, mas tem funcionários, tem colegas de trabalho que eles gostam, todo mundo gosta de brasileiro, a gente sabe que nós não somos alegres, a gente tenta.
E eu tive colegas aqui de trabalho, fazia uma pergunta, aí ele falava assim: não vou te responder, Juliana, só vou te responder na hora que você usar a sentença correta. Aí eu falei: ai, meu Deus do céu, vai eu lá. E assim, eles ficavam tentando me ensinar a usar a sentença correta, e todo o tempo. Aí eu perguntava outra coisa: não vou te responder até você me usar a sentença correta. Assim, era uma brincadeira, mas eles estavam me ajudando, querendo ou não. E eu acho que isso, assim, me motivou muito mais a falar mais com eles. E eu sei que várias vezes eu tô falando, às vezes eu não entendo o que eu tô falando, mas eu não paro de falar, porque eu quero continuar Sim. a explicar o que está Evoluir. acontecendo. Aham. Perdão? Não, pode ir, desculpa. Ah, sim. Eu quero continuar a explicar o que está acontecendo, porque às vezes eu mesmo não entendo o que eu estou falando, mas quando a pessoa ouve a sentença inteira, ela entende do que eu estava falando. Aí de vez em quando, ah, você estava falando disso e disso? Eu falei, estou falando disso. E claro, é um costume nosso brasileiro sempre pedir desculpas. Pelo menos é meu Sim, costume. Quando eu falo alguma coisa errada, ai, desculpa, eu quis dizer isso, ai, desculpa, eu falei errado. E todo mundo, não, tudo bem. E eu era muito bloqueada nisso no começo, de não conseguir falar, de ficar com medo. Só que sou uma pessoa muito extrovertida, né? Eu sempre falo muito, mas eu sempre ficava muito com medo disso, de ser julgada. Porque sim, querendo ou não, eu, eu tô aqui na Austrália fez 3 anos, e quando eu comecei a trabalhar aqui, fazia 2 anos que eu estava na Austrália. Como assim? O meu inglês ainda não é profissional, eu não tenho um inglês advanced. Imagina. sim, Não, e assim, com o tempo eu fui vendo aqui, não é assim. Eles tentam entender, eles te ajudam. Então, meu inglês foi evoluindo, querendo ou não. Hoje em dia ele não tá 100% ainda, mas comparado a um ano atrás, claro, deu um up gigantesco. sim, E hoje em dia eu consigo atender ligações, que era uma coisa que eu tinha pavor, não conseguia falar com ninguém. Eu sim, atendo ligações, eu faço ligações, mas mesmo assim, eu tento explicar o que está acontecendo. E ontem, por exemplo, eu fiz uma ligação para o departamento de trânsito, fazendo umas perguntas. A mulher me falou: olha, desculpa, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu falei: ai, meu Deus do céu, meu inglês é horrível. Mas eu não desisti. Falei assim: não, eu tentei explicar novamente, mas devagar. E aí sim ela entendeu. Eu falei assim: ah, então tá bom. É assim, hoje em dia eu vejo que o negócio é não desistir. Tenta exato, falar, colocar alguma informação a mais, usar uma palavra a mais, dar um exemplo sobre o que você está falando para a pessoa tentar entender. E assim, com exato, o tempo, você vai ouvindo também o que eles falam e você vai pegando as palavras. Então, exato. isso, a convivência no dia a dia foi um up também, para eu ter essa confiança mais de falar inglês. Sim. Talvez seu inglês não teria evoluído tanto se você não tivesse nesse ambiente, né, que te força Ah, a falar, né? com Porque só ir certeza. para a escola e fazer outros trabalhos que você não conversava é muito mais difícil, né? Conseguir evoluir Exatamente. no nível que você está evoluindo. E aí você Sim, está dentro de um ambiente profissional, com pessoas falando com você o tempo inteiro em inglês profissional, obrigatoriamente você vai evoluir de alguma forma ou de outra, na alegria ou na sim. tristeza, Aham, a evolução vai vir, né? E é um exatamente. processo. Fico muito feliz de você estar se permitindo fazer parte do processo durante a evolução e não ter que esperar estar pronta para depois ir. Porque esse negócio de esperar estar pronto, talvez o que você aprendeu em um ano, você ia aprender em três nessa Exato, que tá exatamente. fora, assim, né? É, Bom, vou exatamente. deixar isso aí, que eu sei que você está no seu horário de almoço aí. Tá terminando já, vou estar Muitíssimo fazendo. obrigado pela oportunidade de estar aqui te escutando. Todos esses feedbacks são, para mim, muito importantes para o meu trabalho também. E eu acho que é enriquecedor para quem está do outro lado querendo ouvir pelo menos uma motivação de que, ok, é possível. Foi possível para Ellen, foi possível para Juliana, foi possível Sim, para tantas outras pessoas, para Camila, igual você falou, que fez a mentoria também. sim, E é só uma questão de confiar, ajuste daquilo. Tô aplicando, meu currículo não tá dando certo. Um tanto de gente tá conseguindo, tem alguma coisa errada no currículo, vamos ajustar, exatamente. né? E a Exatamente. gente ir Perfeito. trabalhando com os ajustes até a gente conseguir chegar onde a gente quer, onde a gente almeja. Tô muito Isso. feliz, muitíssimo obrigada por vir aqui contar a sua história.
Obrigada pelo feedback também. E tamo junto, você sabe que você pode contar Ah, sempre comigo.